Livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 44 ao 49. E diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então abriu-lhe o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunha. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Glórias a Deus. Para complementar este tema de mensagem, 1 João, capítulo 1, e versículo 7. Mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhões uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mais uma passagem bíblica, Marcos, capítulo 14, e o versículo 24 e 25, que nos diz assim: e disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado, e em verdade vos digo, que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que beber o novo no reino de Deus. Glórias a Deus e glórias a Jesus. Tema de mensagem: Jesus Cristo e o poder do sangue. Glórias a Deus. No início, no princípio da criação de Deus, assim que o homem cai, Deus estabelece que nasceria um que esmagaria ou pisaria na cabeça da serpente. Logo lá no início, Deus profetizou dizendo: eis que nascerá um, tu lhe ferirás o calcanhar, e ele lhe ferirá a cabeça. O tempo andou, a história da raça humana deu-se um segmento, e muitas coisas aconteceram no segmento da raça humana, mas a promessa de Deus ainda estava de pé. A promessa de Deus ainda estava adiante, de acordo com aquilo que Deus profetizou, porque quando Deus fala, sendo o próprio Deus, a sua palavra vai prosperar para aquilo que Ele quer. E ao analisar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, em todos os livros, desde o Gênesis até o Apocalipse, como no Antigo Testamento, do Gênesis até Malaquias, foi-se profetizado que viria um que ia fazer aquilo que Deus tinha determinado daquilo que se deve ser feito. Os anos se passaram, o tempo andou. Os profetas, o salmista, a lei de Moisés, tudo vinha profetizando acerca deste que viria ao mundo. E quando chega ali o tempo determinado por Deus, na cidade de Belém nasce um. E assim tão somente o anjo do Senhor vai até uma mulher e lhe diz: eis que tu conceberás, e de ti sairá aquele que há de remir a Israel. E o anjo determinou dizendo o nome dele. O nome do seu filho vai ser Jesus.
E ao analisar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Jesus Cristo nasceu. E ao nascer, ele cresceu. E após chegar à sua idade, próximo daquilo que Deus havia falado, ele começou a pregar, ele começou a anunciar, ele começou a bendizer. E Jesus Cristo anunciando, pregando e bendizendo o nome do Senhor. A Bíblia diz que espíritos malignos das trevas não suportavam ficar diante de Jesus. Ao observar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, muitos demônios se materializavam e tão somente possuíam corpos humanos, e tão somente também outros corpos humanos já estavam possuídos por demônios. Mas quando Jesus dava a palavra de ordem, esses espíritos saíam e as pessoas eram libertas. Ao observar a Bíblia Sagrada, o próprio chefe do inferno, que se chama Satanás, o que está, glórias a Deus, nesse presente século, assim persuadida muitas vidas para que não venham a entender acerca do nome de Jesus. Ele confronta contra Jesus Cristo, Filho de Deus, mas ele perde, porque Jesus é a autoridade máxima, porque o próprio Jesus, ele diz, todo o poder é dado a ele no céu, na terra e debaixo da terra. Ao observar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, aonde aqui nós lemos, meu Deus do céu, no livro de Lucas, aonde está escrito dizendo assim: não compreendeis a Escritura, tudo se cumpriu acerca de Jesus Cristo. Jesus Cristo cumprindo aquilo que deveria cumprir, pregando o Evangelho, libertando vidas, expulsando demônio, curando, fazendo maravilha. No tempo certo, ele é entregue pelos religiosos, entregue à morte. Mas tão somente ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita. E quando ele ressuscita, a Bíblia diz, uma só palavra ele falou, que no nome dele deveria ser pregado a todos os povos, a todas as nações. E vamos ler aqui, a Bíblia diz aqui, no versículo 44, e disse-lhe, são estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Meu Deus do céu, é muito profundo. É muito profundo. Tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos se cumpriu. Com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E a ordenança de Deus, através de Jesus, é: ide, pregai o Evangelho. Mas, irmão, como que eu devo pregar o Evangelho? É anunciar que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e leva aos céus. Jesus Cristo e o poder do sangue é para eliminar toda a obra de Satanás e os demônios. Mas o que nós estamos observando nesses últimos dias, perto do arrebatamento da igreja, é muitas pessoas buscando seus próprios interesses. Ao analisar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a Bíblia diz, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelos qual importa que devamos ser salvos. Tudo está entronizado no nome de Jesus. Tudo está entronizado no sangue de Jesus. Porque no nome e no sangue de Jesus há poder. Vamos continuando. Versículo 45. E então, abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras. O entendimento de muita gente só vai abrir se você procurar ler a palavra de
Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se você ficar ouvindo fofoca, se você ficar ouvindo e vendo novelas, se você ficar ouvindo e vendo filmes imorais e ficar se distraindo pelo futebol da vida ou pelo mundanismo da vida, você nunca vai ter fé. Você nunca vai ter um entendimento aberto de que a única esperança é Jesus Cristo como Salvador do mundo. Porque o nome de Jesus, o sangue de Jesus, ainda há poder. Mas, para que muita gente tenha um entendimento e para que compreenda as Escrituras, tem que ler e ouvir a palavra de Deus. Como diz aqui, tudo está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Se você perguntar às pessoas o que é a lei de Moisés, as pessoas não sabem. Se você perguntar às pessoas o que os profetas escreveram, as pessoas não sabem. Se você perguntar às pessoas sobre o Salmo, o único Salmo que as pessoas conhecem é o Salmo 23 e o Salmo 91. Mas a profundidade da Escritura são poucas pessoas que sabem. Por quê? O mundo, há um andamento de distração e, infelizmente, em muitas igrejas, há estímulo a pessoa se mundanizar. Em muitas igrejas, não são todas, em algumas igrejas, as pessoas não são estimuladas a ler a palavra de Deus, a procurar o conhecimento, a saber da verdade. Eles dizem que Deus só quer o coração. Eles dizem que as leis humanas estão se vigorando, estão se aprovando, então devemos ter cuidado naquilo que devemos pregar. A palavra de Deus sempre vai ser a palavra de Deus. E o foco principal e central é o nome de Jesus e o sangue de Jesus para libertar as pessoas das cadeias de Satanás. Porque é o nome e o sangue de Jesus que Satanás e os demônios não suportam. Falaram uma vez assim para mim, irmão, essas coisas que você prega aí espantam o pecador. E eu lendo a Bíblia Sagrada e conhecendo a Escritura, a única coisa que espanta, pregando do jeito que a gente prega aqui, é o diabo e o pecado. O diabo e o pecado se espanta quando a gente prega aquilo que está escrito. E nós estamos nos últimos dias, gente, da Igreja de Cristo. Nos últimos dias da Igreja de Cristo, muitos têm a oportunidade de ganhar milhares de almas e não aproveitam a oportunidade para ganhar as almas. Temos hoje rádios evangélicas, temos hoje televisões, temos jornais, revista e outro agora. O leque se abriu mais ainda. Temos agora a internet e os mecanismos das redes sociais. Através do Face, do Instagram, do Twitter, do WhatsApp e do YouTube, aonde você pode enviar os seus vídeos para lá, pregando o Evangelho, testemunhando e fazendo a diferença. Mas as pessoas pegam esses mecanismos e perdem tempo. Em vez de pregar o Evangelho, testemunhar, fazer a diferença, não. E quando vê a gente estimulando as pessoas, eles dizem assim, irmão, se eu falar de Jesus lá, o que eles vão pensar de mim? A única coisa que eles vão pensar a vosso respeito é que verdadeiramente você é servo de Deus, que verdadeiramente você é serva do Senhor. Mas desde o momento em que você não fala de Jesus lá, as almas estão se perdendo, e cada alma que se perder lá, Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. Irmão, se a ordem espiritual e profética, do jeito que está escrito aqui em Ezequiel, que diz que a responsabilidade é pessoal e Deus vai requerer o sangue daquela alma, se aqui estiver errado, Deus não vai te cobrar.
Agora, se aqui estiver certo, aquilo que está escrito, Deus vai te cobrar duramente. As almas que estão se perdendo estão indo para o fogo do inferno. O inferno é um assunto tão real. E Deus precisa que você venha se despertar para resgatar as almas do fogo do inferno. Meu Deus do céu. Muita gente, irmão, Deus vai cobrar duramente no reino dos céus, porque tem perdido tempo na terra. Em vez de pregar o evangelho, em vez de testemunhar, cantar louvores, narrar, fazer a diferença, tem sido um indiferente. E detalhe, pior ainda, lá nas redes sociais, essa turma se torna advogado do diabo. Ainda fica falando lá que nem tudo é o diabo. Não é? Quanto inimigo te pagou para advogar a causa dele? Não faça isso. Não faça isso. As almas estão se perdendo lá. As almas estão se perdendo lá. Eu ia cancelar, irmão. Eu ia cancelar o meu canal no YouTube. Eu ia cancelar. Mas Deus falou comigo: não, meu servo, não faça isso. Não abandone as vidas que estão lá se perdendo. Continue. Porque eu preciso desse canal aberto para você falar aquilo que não estão falando, para você pregar aquilo que não estão pregando, para você profetizar aquilo que eu preciso que você profetize. Mas eu falei: Deus, o que eu prego está ultrapassado. Ninguém quer ouvir mais. Eu estou sendo ridicularizado. Estou sendo chamado de maluco, de fanático, de doido. E uns que se dizem até ser sacerdote, Senhor, eles dizem que isso espanta. Então para que eu vou ficar? Eu não quero mais falar isso. Vou cancelar lá o meu canal no YouTube. Eu não vou mais ficar nessas coisas. Aí Deus falou comigo. Glórias a Deus. Deus falou comigo, irmão, profundamente, pessoalmente comigo. Glórias a Deus. Falou comigo assim: meu servo, não pare. Não pare, porque vidas estão sendo resgatadas. Almas estão sendo tiradas da mão de Satanás. E eu tenho encontrado em ti um caminho para falar a minha palavra do jeito que ela é. E a minha palavra está prosperando para aquilo que eu quero. E aqueles que não estão falando, eu vou cobrar duramente nesta vida e em breve do outro lado da vida. A omissão da minha palavra. Continue pregando, continue anunciando, continue bendizendo meu nome, porque eu sou contigo e resgatarei almas, e grande vai ser o vosso galardão no reino dos céus. Aí eu continuei com o meu canal lá no YouTube. Falei: tá bom, Senhor, não vou tirar, mas tira do meu caminho esses defraudadores. Tira do meu caminho essas pessoas que estão querendo me parar, Senhor, que estão fofocando com o meu nome. Aí Deus falou comigo assim: eu pelejarei por vós, e vós calareis. Entrega tão somente na minha mão, que os faladores e os perseguidores sairão contra ti por um caminho, mas vão ter que achar 7 caminhos para fugir de diante de ti. Meu Deus do céu. A palavra de Deus diz: vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os efeminados, os idólatras, os abomináveis, os imorais e todos aqueles que distorcem a palavra e defraudam a palavra de Deus. Deus nos cobrará duramente no juízo final. Dois homens no caminho de Emaús, eles começam a conversar. Versículo 46. E disse-lhe:
Jesus dizendo assim para esses dois homens: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Jesus Cristo e o poder do sangue. Irmãos e irmãs, cheguei, e a palavra de Deus esteja entre vós, e ela está, porque o Espírito de Deus aqui no seu lar vai operar, e operar grandemente. Hoje o diabo perdeu mais uma. Satanás vai ficar com o chifre quebrado dos dois lados. Irmão, tem respaldo bíblico? Isso que você fala, chifre quebrado? Tem. Vou te dar a passagem, falador. Calma aí. Amós. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 14. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel, sobre ele também, e visitarei os altares de Betel, e o chifre do altar será cortado, e cairão por terra. O chifre do altar estava muito grande, o chifre do diabo também. Aí o anjo passou a espada, quebrou o chifre do cão dos dois lados. E Jesus, para acabar de completar, ele ressuscita e desce as partes mais baixas, acertar de conta com o cão. E ó, pisou na cabeça de Satanás. E creio eu, uma conjectura: Satanás está de esparadrapo até hoje lá no inferno, e com os dois chifres quebrados, lá direito e lá esquerdo. O negócio é sério. O negócio é sério. Vamos continuando. Aí Jesus Cristo anda e começa a dizer para esses dois homens que está tudo cumprido. E a ordenança de Jesus, irmão, olha qual foi a ordenança, versículo 47. Em seu nome, em nome de Jesus, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, começando pela tua igreja, começando pela tua casa, começando pelo teu bairro, começando pela tua rua, começando pela tua vida, prega o evangelho em nome de Jesus. Tudo nessa vida o diabo quer encarar. Mas quando ele se depara com o nome e o sangue de Jesus, ele se manda. Porque a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O Evangelho tem que ser pregado em nome de Jesus, irmão. Aqui em João, no finalzinho aqui, João, livro de João, capítulo 21, versículo 25. Não tem desculpa não, porque tem muito assunto na palavra. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus Cristo fez. E se cada uma das quais fosse escrito, cuido que nem ainda no mundo todo poderia conter livros que se escrevesses. A palavra de Deus tem assunto, irmão. A palavra de Deus tem assunto que em um ano não daria tempo para se falar tudo que está escrito. E como é que não tem? Se a pessoa não tem assunto, irmão, está desviado. Tem que aceitar Jesus de novo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, sempre vai ter assunto da parte de Deus. Sempre. Sempre vai ter assunto. Vamos lá, continuando. Versículo 48. E dessas coisas sois vós testemunha. Você está testemunhando o quê? A vontade de Deus? A vontade do diabo? Ou a tua vontade? O que você está testemunhando? A vontade de Deus? A vontade do diabo? Ou a tua vontade? Hein? Vigia, hein? Porque a Bíblia diz que Deus sonda a mente e o coração. Não adianta você tentar se justificar para mim. Você tem que ver como que está a sua vida. Porque a salvação é individual. Eu só apenas estou aqui fazendo a minha parte. E outra coisa, uma coisa eu vou falar aqui. A palavra corta para aí, corta para cá também.
Porque a Bíblia diz: a mim se pôs o homem para saber se ele está no caminho. Eu me examino todo dia e sempre procuro me acertar em tudo. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz,